Pois então, ouvindo o doutor Marco Antônio, eu lembrei de uma situação, até como jornalista, quando o presidente do Tribunal de Contas era secretário da Saúde, e o procurador deixou bem claro que é fundamental também colocar nesse debate o médico que produz o custo, no momento que ele prescreve o medicamento, e que chega no judiciário sensibilizado e que libera o medicamento. E eu lembro que o então deputado Dado Xerém, secretário da Saúde, apresentou um modelo para tentar resolver, ou pelo menos tentar equilibrar a situação da judicialização da saúde, que era uma comissão de médicos dando apoio ao judiciário e dando condições ao judiciário também de avaliar as prescrições que eram feitas, porque muitas delas chegavam, eram liberadas porque a justiça ficava sensibilizada da situação, porque nós da imprensa também trabalhávamos em cima disso, porque quando chegava na redação uma situação ligada à judicialização, o que nós focávamos? Focávamos o paciente, focávamos a pessoa que estava tendo um problema, focávamos uma pessoa que estava necessitando de um medicamento. Claro que isso não vai interferir na sentença do juiz, mas vai sensibilizar o juiz. E a imprensa também ajudava que a judicialização da saúde se fortalecesse. É por aí que a gente trabalhava também. E eu lembro quando o presidente do tribunal, na época como secretário, apresentou essa proposta para tentar pelo menos apaziguar um pouco, e não foi aceita. Não foi aceita pelo judiciário, por considerar uma certa interferência. Então, é um tema que está necessitando se aprofundar e necessitando buscar uma saída digna, que atenda a todos, mas que também cria um equilíbrio no bom senso. Agora vamos ouvir, então, o nosso defensor público geral, Ralph Zimmer Jr. Boa tarde a todos. Cumprimento primeiramente o nosso querido presidente. Obrigado pelo convite, doutor Dado Xerém, as demais autoridades. Quebro um protocolo para cumprimentar meu amigo Wilson Vandal, da cidade do meu pai, de Blumenau, e o meu amigo também, Paulo Alceu, que foi cerimonialista da minha formatura, né? Faz um tempinho. Parabenizar e agradecer a exposição da doutora Lenire e do doutor Marco. A judicialização da saúde e o papel da Defensoria Pública, vou tentar explorar um pouco, porque também foi o que me restou, já que quem me antecedeu esgotaram praticamente o tema, me deixaram numa situação complicada, mas faz parte. Qual a abordagem da Defensoria Pública nesse sentido? Ano passado, lá na nossa Blumenau, eu chamar deputado Tovandal, o que ocorreu foi o seguinte: a Defensoria estava sofrendo uma série de exonerações a pedido, né, dos colegas que estavam passando em outros concursos, e lá nós ficamos por uma semana, duas talvez, sem um defensor na área de saúde. E aí a imprensa me interpelou, cobrando como é que a Defensoria não resolvia a questão de saúde em Blumenau, né? Eu disse, mas não tem um secretário de saúde no município? Secretário de saúde do Estado? Né? Digo isso por quê? Porque não só a Defensoria, como escritórios de advocacias viraram balcão de senha do SUS. Né? E aí, num dado momento, tive a percepção que a cobrança da saúde estávamos em nós, nas carreiras jurídicas, e não numa secretaria que é estruturada e que tem por fim de administrar o sistema SUS. Então, olha que ponto que chegamos, né? Da tamanha importância que a própria população, e aí reverbera na opinião pública, tem dado para essa via. E não é querer fugir das nossas responsabilidades, mas me parece que deveria ser exceção e não regra a questão da judicialização. E a gente atende na Defensoria dos mais variados pedidos, desde
remédio simples para pressão arterial, para uma dor de cabeça, muitas coisas que a gente resolve administrativamente, com um telefonema e com encaminhamento, né? Dentro da ética, da legalidade evidente. E nos deparamos com outras questões que nos faz pensar o Estado e o sistema como um todo, né? Determinado cidadão, morando num bairro nobre aqui da cidade, comparece à Defensoria Pública, certa feita, e requer um procedimento cirúrgico. E como a Defensoria, evidente, não pode atender todo mundo, até porque deve atender só os necessitados, foi fazer o levantamento da situação econômica do cidadão, e ele com os dois pais, pai e mãe, né, ele moravam com ambos, alto escalão do poder público, não vou dizer a carreira, mas ganhando teto constitucional. Ele foi negado atendimento. Na semana seguinte, para nossa surpresa, o cidadão não só volta, mas vem acompanhado da mãe, que fez um contrato de locação para ele também no bairro Nobre. Um menino de 30 anos, desempregado, sustentado pelos pais, mas agora, nos dizeres da mãe, era alguém hipossuficiente, porque ele não tinha renda própria, agora ele morava sozinho. Negamos novamente. Recebemos ameaça, tal, de procurar a imprensa, Ministério Público. Eu disse, irmão, eu tenho aqui na frente, atravessa a rua, né? O Ministério Público está aqui, quiser fazer uso do telefone, a gente passa do Paulo, dos repórteres que a gente tem. Não vamos atender. Não devemos atender. O Welfare State, cadê meu professor aqui de Direito Constitucional, o Gerson Sica? Estava aqui até um pouco. Enfim, o estado do bem-estar social que a gente quer construir, ele não pode virar bagunça. A doutora Lenir trouxe um dado muito importante. Evidente que temos que redirecionar mais valores para a saúde, mas é evidente também que temos que repensar o Estado como um todo. Dar tudo para todos é uma promessa que não deu certo em regime nenhum do mundo, salvo talvez 2, 3 países nórdicos, mas que também tem uma carga tributária e uma carga histórica que sabemos que nos próximos 100 anos, nem com muito otimismo, temos como chegar. Então, nos traz outras reflexões. Se a Defensoria atua numa falha de mercado, que é onde a iniciativa privada, a ordem não chega, por que a saúde, e apenas a título de reflexão, ela não é concentrada, ao menos prioritariamente, também para as famílias que não possam pagar a iniciativa privada? A nossa escolha estatal é capitalista, é de mercado. Será que saúde tem que ser direito de todos pelo Estado? Ou pode ser direito de todos e a iniciativa privada? Ainda não vou falar em qualidade, mas eu sei que minha mãe vai reclamar em casa que ela disse que ela paga o tributo, que ela tem direito, mas a justiça social me parece que perpassa por isso. Quem pode mais, paga um pouquinho mais, para que tenha serviços básicos quem ainda não pode, e não fazer da pobreza uma plataforma a se eternizar e virar correio eleitoral, não é isso. Mas é de direcionar os valores. A nossa atuação na Defensoria nos fez raciocinar sobre uma questão que a doutora Lenir e o doutor Marco trouxeram dados, que confesso que foi empirismo, não foi dados. Nós sentimos que tinha uma coisa errada. Enquanto nós entrávamos com ação contra o Estado, por vezes contra municípios, cadê a União? A Constituição Federal, me parece bem clara, diz que a responsabilidade solitária é solidária, seria um dos 3. Eu já estou pensando em defender uma tese que tinha que tramitar tudo na Justiça Federal. Por quê? Porque na Justiça Estadual, e a Defensoria estadual, a qual eu estou aqui representando, ela não tem legitimidade para acionar a Justiça Federal. Logo, ela não pode botar a União no polo passivo. Nós dependemos da Defensoria Pública da União, que trabalha com muito afinco na área, mas é uma instituição menor ainda que a nossa em Santa Catarina, atende alguns polos, e não todos, e com contingente reduzido, mas acredito que tinha que ser tudo lá. Como o mundo ideal às vezes nos escapa, nós buscamos estreitar há uma semana
laços com a DPU e propusemos, agora está tendo um trâmite interno deles, eu acredito que vai andar bem, que a Defensoria Estadual atue em causas até 40 salários mínimos e, acima disso, fique a cargo da Defensoria da União. Por que acima disso? Porque até 60 salários, esse 1/3 que falta chegar a 60 salários, eles podem utilizar o Juizado Especial da Justiça Federal, e acima disso, também na medicação de maior complexidade, é evidente, eles vão para o rito ordinário da Justiça Federal, mas, sobretudo, porque eles sim têm a legitimidade de trazer a União para pagar a conta. Foi dito aqui que de 92 até hoje esfumaciou-se aí cerca de 30% do investimento da União. Me parece, abre aspas, grandes culpados somos nós. Nós que estamos direcionando ações para estados e municípios. Nós temos que trazer a responsabilidade da União. A União é que mais arrecada, não só em números diretos, mas em número proporcional. Vossa Excelência, o Tribunal de Contas, bem conhece o sistema tributário e o pacto federativo ultrapassado em que estamos inseridos, que os prefeitos, não é, doutora Adeliana, são verdadeiros reféns do sistema, tem que estar passando pires, dia sim, outro também, para conseguir arcar com suas contas, e o Estado ainda fica no meio do caminho, tem um pouquinho mais também, mas também necessita muito do repasse do que vai para a União. E isso reflete, evidente, na saúde, como reflete numa série de áreas. Por nós estarmos, como de conhecimento de todos, vivendo um momento de crise, que também não pode ser desculpa para não se avançar, mas, pelo contrário, entendo que deve ser um momento para ousarmos, nós devemos, me parece, Paulo, repensar o Estado como um todo. Por quê? Porque se ainda não está indo o que deve ir, ou se deixou de ir o que deve ser investido na saúde, porque está sendo aplicado errado. Estamos falando aqui em proporção ainda, né? Nem em números reais. E nós, no cargo de gestão, nós acabamos nos deparando com algumas situações. Não vamos longe. Os prédios estatais alugados ou de propriedades do próprio Estado, a gente não vê um funcionando 2 períodos. Funcionam ou do meio-dia às 7, ou da 1 às 7. Né? Vivemos ainda umas estruturas oitocentistas em que os edifícios representam as instituições, quando, na verdade, temos que fazer o trabalho chegar na ponta. Em português bem claro, precisamos reduzir o custeio. O Estado de Santa Catarina gasta, salvo o melhor juízo, 4,5 milhões mês de locação de prédios públicos. Locação. Aí vem o contrato da terceirizada para limpar, para fazer a vigilância, vem a manutenção. Por que hoje, com uma tecnologia, e esse é o lado bom da iniciativa privada, a gente não precisa brigar a iniciativa privada com o poder público, mas debater e enriquecer, tecnologia que o servidor não precisa estar num ambiente em que ele não vai atender o público 8 horas, ele pode ir para casa um determinado período e plugado, ser controlada a produtividade dele pelos sistemas informáticos que hoje são avançados, e nós, por exemplo, podermos, num prédio público que funciona hoje um órgão, funcionar 2. Um das 8 às 14, outro das 14 às 20. Mas e não num prédio público, no Estado todo. Vou dar um exemplo para Vossas Excelências que parece bobagem. Quando eu assumi a Defensoria Pública, na primeira semana, eu comecei a revisionar os contratos em que nós tínhamos alocação e tínhamos garagem acoplada aos prédios. Devolvi todas as garagens. Foi uma economia muito pequena, em termos de Estado, R$50 mil. Cortamos o café, parece bobagem, R$40 mil na Defensoria. O Estado de Santa Catarina, sem contar os poderes independentes, o Estado Executivo gasta 15 milhões ano só com café. Celular funcional, acabou o contrato que tinha da gestão anterior com a CEA, devolvi todos, inclusive o meu. Quem hoje precisa ter um celular funcional? Tem Wi-Fi em tudo quanto é lugar que se vai, se fala todo mundo com WhatsApp. Enquanto nós vivermos uma estrutura inchada, e inchada é nessas pequenas coisas, porque o reflexo delas, em nível municipal, nível estadual e federal, aquela gordurinha ali do dia a dia, vai possibilitar
que se tenha verbas para fazer o que deve ser feito na saúde, nas outras questões, e nós entregarmos à população o que prometemos enquanto constituinte, o que prometemos enquanto instituição, o que prometemos enquanto gestão. Mas enquanto continuarmos, Paulo, vivendo, e aqui muito bem marcado pelo Dr. Marco, o século passado, retrasado, tanto na saúde, tanto na visão estatal, e eu não falo aqui de bandeiras de direita e esquerda, mas questões pragmáticas de pura e simples gestão, cada vez vai faltar mais. A folha vegetativa, não é, prefeito? O crescimento da folha vegetativa, as carreiras querem ser melhor remuneradas, né? A defensoria que o diga. Agora já foi atendida, mas apanhamos bastante, né, da imprensa. Faz parte também, né? Aí a gente escuta, não, mas vocês não se sentem mal? E a saúde? E a saúde? Eu não sou secretário da saúde, eu sou defensor público geral, tem que brigar pela defensoria, né? O nosso querido caro preso que tem que brigar pela saúde. Mas nós podemos e devemos conversar para nos ajudarmos também, sim, né? A saúde, a educação, as outras questões. Mas precisamos, e desculpa fugir um pouco do tema, mas que ele está interligado, prefeito, precisamos conversar essas coisas também. Essas questões de gestão, essas questões de corte do supérfluo, que parece coisa pequena, mas quando coloca em perspectiva maior, a sobra financeira vai permitir que a gente faça a entrega para a população. Eu termino agradecendo a oportunidade, mais uma vez, do Xerém estar fazendo parte desse debate. Espero estar contribuindo não só para o cidadão, que é o nosso dever, que devemos atender, mas para o erário como um todo, que na minha visão tinha que estar lá no 225 da Constituição, quando fala em bem transindividual, está lá o meio ambiente, tinha que estar o erário. Porque os erros de gestão de uma geração também passam para outra, não é só o meio ambiente. Está aí a previdência social de erros passados que estão caindo nas nossas costas, né? Pela expectativa de vida e pelo meu grau de colesterol, acho que eu vou trabalhar literalmente até a morte. Mas nada que será surpresa para o nosso povo de Blumenau, não é verdade, Dr. Vandal? Então, meu muito obrigado a todos. Volto à mesa, passo a palavra ao Dr. Paulo. Até mais, senhor. Tchau.